calma. Calma, que pelo tema, né, e pela capa do vídeo você já deve estar aqui me massacrando em pensamento. Como assim um lado oculto do dorama, Clarice? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu concordo com você. Eu também nunca ouvi, gente, mas eu vou falar. Nesse vídeo eu vou falar. E o último elemento que eu vou falar nesse vídeo, para mim, é o mais importante. Então fica até o final, presta atenção, não julgue apenas o conteúdo pela capa. Porque no último, teve um vídeo, não foi o último, teve um vídeo que eu botei aqui, o pessoal já veio me massacrando no comentário, falando que autoridade você tem para dizer se é certo ou errado, sem assistir o conteúdo, mas indo só pela capa. Então presta atenção, porque aqui eu não vou falar sobre achismo, né? Eu vou falar de realidade, de fato verídico, pelo que eu também já passei, tá? Por quê? A bomba do dorama surgiu agora, gente. Tem uns 5 anos que o pessoal tá assistindo dorama loucamente. Eu assisto dorama desde os meus 13, 14 anos. Isso já faz mais de 15 anos. Então eu não tô falando algo pra você de, não, a Clarice... Não, tô falando de causa real e efeito. Tá? Então presta atenção. Vamos lá. Surgiu um grande problema em falar do dorama a partir desse vídeo aqui, ó. Não faça mais coração de dorama. Quem sabe o que é dorama? Defesa da androginia. Não há definição de macho. Vamos lá. Discordo completamente daquilo que o pastor falou sobre coração, sobre muitas coisas. Isso aqui pra mim é totalmente errado, tá? O que ele falou não é correto, não é verídico, não concordo. Porém, entretanto, todavia, eu não posso falar pra você que não há um problema no dorama, tá? Existe sim um lado oculto em relação a isso e eu vou falar pra você agora. Clarissa, mas eu não posso mais assistir. Escuta, eu não vou dizer pra você que o problema seja assistir o dorama, mas eu quero que você preste atenção, que exista sim um problema, mas não no assistir, mas naquilo que o dorama tem feito, tá? Em nós, fez em mim, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de entender isso, reverter muitas situações, reconhecer que isso estava sendo feito em mim, e que não só em mim, mas em muitas pessoas ao meu redor, em jovens e adolescentes, que isso fez com que crescesse, tem crescido muito nos dias de hoje, tá? Peraí. E isso tem acontecido na nossa geração e no nosso tempo hoje. Então é algo que talvez a gente não perceba porque é sutil, tá? É sutil, é delicado. E às vezes a gente até percebe, mas a gente, deixa pra lá, é só um dorama, não tem problema. Presta atenção. Primeiro de tudo, um dos maiores problemas que nós enfrentamos quando nós assistimos um dorama. Primeiro, comparação. Isso daqui, gente, pra mim é o ponto inicial. Por quê? Nós comparamos absolutamente tudo de uma vida fictícia, ok? De um dorama pra nossa vida real. Vamos, eu vou detalhar pra você ver que isso acontece sim na sua vida. Presta atenção. Vamos citar amizade, né? Lá tem uma amizade, amigas forever, best. É tudo perfeito. 2 meninas lindas, ok? Cabelos perfeitos, corpos ideais perfeitos, né? Porque acaba se querendo ou não transmitindo isso. Roupas perfeitas, alinhadas. Gente, na minha adolescência... Gente, os adolescentes de hoje são bonitos, tá? Na minha adolescência não era assim, não. Não era assim, não. Eu vim até de social pra ficar no estilo do vídeo. Não era assim, tá? Aquele cabelo meio avoçado, meio bagunçado, os adolescentes. Ali a roupa meio que... Aí a gente pedia, mãe, eu quero uma roupa assim igual a ela. Não tinha na época. Porque, gente, a gente tem acesso a dorama hoje livre, Netflix, todos os streamings que tem, né? Você bota aí. Eu, na minha época, eu preciso que você entenda isso. Era CD, DVD. A gente ia num lugar específico pra baixar, tá? De sites realmente dorameiros mesmo, de sites que eram, né, só sobre doramas. A gente baixava pra assistir em casa em CD, em DVD, tá? Não era isso que a gente tem hoje, não. Tudo muito livre. A gente comparava absolutamente tudo. E isso afetou o quê? A minha identidade. A comparação na época, eu me sentia feia,
Eu tinha muita espinha, né, no rosto na época, adolescente, puberdade, aquelas espinhas e a tela, aquela pele linda, macia. Eu falava, gente, o cúmulo do absurdo. Cúmulo do absurdo. Uma comparação sem fim. Isso mexeu com a minha autoestima. Isso mexeu com a minha identidade. Isso mexeu com alguns relacionamentos, né, na época de amizades também. E eu falava, eu vou morar na Coreia para casar com um coreano. Quem nunca pensou? Quem nunca pensou, gente? Para, todas nós. E aí entra não só um problema em relação à comparação de aparência ou identidade, mas nos relacionamentos nos dias de hoje. Tem um meme que eu vi que é engraçado, não vou dizer que não é engraçado, porque é engraçado. Vou tentar encontrar para botar aqui para vocês. A realidade, quando se há comparação, é essa. Por quê? Porque lá é tudo perfeito, é tudo incrível, relacionamento maravilhoso, o galã, o homem, o cavaleiro, ele vem com o cavalo, ou ele, né, a menina vai cair, ele segura, aí tem o guarda-chuva, você esbarra no guarda-chuva, aquela coisa perfeita, aquela, né, encostou, só no toque ali, já tem a musiquinha fictícia que faz aquela emoção do seu coração palpitar. Gente... Aí quando você vai se deparar com a realidade, não é nada daquilo, você esbarra, outra pessoa já tá batendo, por que você tá esbarrando em mim? Aí pronto, já acabou ali a sua ficção. Por quê? Porque você monta na sua cabeça toda uma realidade que não é realidade, sabe? E isso é um grande problema. Gente, às vezes a gente fala, né, num tom mais de brincadeira, porque a gente acaba levando de uma forma, tentando levar de uma forma mais leve. Mas no mundo espiritual, isso aqui tem um peso absurdo. Por quê? 2 pontos que eu vou falar nesse primeiro. Qual? A gente vai começar a gerar em nós ingratidão e insatisfação por aquilo que a gente tem e por aquilo que a gente está recebendo. Nunca vai estar satisfeito. Nós nunca estaremos gratos, porque a gente sempre vai querer mais. A gente vai estar visualizando e fala, poxa, a minha vida não é perfeita assim. Poxa, isso aqui não é a minha realidade. Eu queria isso aqui. Eu queria que fosse desse jeito. E aquilo que nós já temos não basta, sabe? Não nos satisfaz, não gera gratidão, a gente não tá grato por aquilo, a gente não tá grato pelo nosso corpo, a gente não tá satisfeito com o nosso corpo, nós não estamos satisfeitos com o cabelo, sabe? Que Deus nos deu, que a gente pode, né, tentar melhorar, podemos, mas a gente não tá satisfeito. Nunca tudo vai estar 100%, porque sempre vai ter uma comparação. Eu não falo somente da comparação em relação ao dorama, mas em toda a nossa vida. As redes sociais fazem muito isso, mas eu tô focando um pouco mais hoje no dorama por causa do tema, né? E que realmente faz muito disso. Quantas jovens, quantas adolescentes, não só adolescentes, mas vamos focar aqui um pouquinho, quantas hoje não têm uma identidade formada, não sabem quem são, sabe? Não se amam como são por causa disso. Por causa, sabe, desse lado obscuro que muitas das vezes a gente ignora. A gente não vê, sabe? Quantas meninas não se acham perfeitas com o corpo que têm por causa dessa ideologia pregada do corpo perfeito, da roupa perfeita. E isso traz um problema, gente. Eu passei por isso, tá? Hoje, uma adulta, a gente consegue ter maturidade, entendimento para entender. E hoje, quando eu assisto, isso já não mexe comigo, tá? Mas um dia mexeu. E aí? Graças a Deus, o Senhor reverteu. Quantas não conseguem alcançar esse nível e entender? E não só jovens e adolescentes, adultos. No comentário do meme que eu, né, se eu encontrei, eu vou postar aqui pra vocês, os comentários são absurdos. Muitas pessoas rindo, achando engraçado. Só que quando você vai olhar pro lado espiritual, é muito comentário falando, eu não consigo hoje sentir a atração pelo meu marido por causa disso. Comentários assim, sérios. Sabe? E as pessoas achando graça. Isso é muito perigoso. O lado espiritual está trabalhando dentro disso. Tá? Segundo, isso vai nos trazer uma fuga da realidade. Tá? Quantas de nós vamos acreditar que uma vida fictícia é perfeita enquanto a nossa realidade é uma coisa horrorosa?
A gente não vai querer enfrentar a nossa realidade. Por quê? Porque eu estou vendo que tudo é perfeito ali na ficção. Então, por que eu tenho que enfrentar a minha realidade? A gente não vai querer. Então, muitos problemas hoje estão sendo mergulhados em doramas, passando horas e horas, eu vou chegar lá, passando horas e horas assistindo algo para fugir de uma realidade. Tá? Só que João 16:33 vai dizer que nós precisamos enfrentar a realidade com fé e não fugindo dela, né? E aí já indo para o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, e qual? O roubo do tempo. Quantos de nós, ou quantas de nós, porque é muito difícil um homem parar para assistir, mas tem muito, tá? Porque a esposa vai lá e vicia o homem. Mas quantas de nós estamos roubando o nosso próprio tempo assistindo dorama? Às vezes você fala, não, mas eu não tenho vício no telefone, eu não tenho vício numa televisão aberta, eu não tenho vício em isso, isso e isso, mas a gente consegue maratonar. Gente, é fácil, a gente não sente a hora passar. É fácil maratonar uma série de um dorama, é muito fácil. Porque é prazeroso, tá? E deixando isso muito claro, tá? O dorama, ele é muito melhor hoje sendo assistido do que muitas novelas em TV aberta, sabe? Do que muitos filmes ou muitas séries de streaming, Netflix, né? Amazon. É muito melhor porque não tem conteúdos próprios, linguagem ilícita, não se tem. Tá? Não estou dizendo. Por isso que eu estou deixando muito claro. Escuta o que eu estou dizendo. O problema não é o assistir. O problema é o que isso tem feito em nós e que muitas das vezes nós ignoramos, nós não lidamos com aquilo ali, nós deixamos pra lá, tá? E isso tem afetado, querendo ou não, a nossa vida. Isso é uma distração. Isso é uma distração. Efésios 5:16 vai dizer, olha só, remindo o tempo porque os dias são maus. O 15, né, o anterior, vai dizer que nós não podemos agir como nécios, mas sim como sábios. O que é isso? Não dá pra gente agir como louca. Ah, não, vou assistir. Gente, eu assistia um dorama, vamos colocar um dorama, em um dia, no caso 24 horas. Acordava assistindo o dorama e dormia, não dormia, né, porque passava a madrugada assistindo o dorama, ia dormir de manhã. Isso na minha adolescência, né. Final de semana era assim. Não queria sair de casa, não queria ver gente, não queria, sabe, fazer nada, porque eu queria assistir dorama. E, né, depois de adulta, vamos colocar, né, jovem, um pouco mais, não tem nada bom pra se fazer, vamos assistir um dorama. Aquilo vai te prender. E foi feito pra isso, sabe? Por que tem alcançado tantas pessoas? Porque isso foi feito pra isso, sabe? Foi feito pra te manter ali. Todas as séries, todos os filmes, todos os streamings. Começou a moda. Todas as redes sociais, elas foram feitas para te manter presas ali, tá? Então preste atenção nisso. Mas isso tem sido roubador de tempo. Isso tem sido uma distração gigantesca e muitas pessoas não estão percebendo. Não estão, né? Nem aí. O quanto isso tem te afetado, o quanto isso tem roubado o seu tempo. Você consegue maratonar dorama, mas não consegue orar, não consegue ajoelhar e fazer uma oração, porque senão você dorme. Não consegue pegar a Bíblia e meditar, porque aquilo ali vai te fazer um cansaço, mas consegue maratonar. Você consegue entender o real problema, o real lado obscuro disso tudo, que foi feito realmente para isso, só que o problema não é o dorama, o problema somos nós, que nós não estamos tendo equilíbrio mental, saúde mental, para lidar com as situações, para ver aquilo ali e colocar as coisas no devido lugar, no seu devido tempo. Não é um problema. Você conseguiria assistir um dorama por 15 minutos, por 20 minutos, assistir um episódio, e no outro dia, outro episódio, ou daqui a 15 dias, outro episódio? Não consegue. Mas se você conseguisse, isso sim seria assistir de uma forma saudável. Por quê? Porque você não está sendo controlado, mas você está controlando. Mas na verdade é o inverso. Muitas das vezes, esses doramas, tudo isso está nos controlando. E nós estamos sendo controlados.
E para terminar esse vídeo, para que você realmente entenda o lado obscuro nisso tudo, é um dos maiores pontos essenciais. Qual? Muitas das vezes a gente não consegue filtrar o que nós estamos assistindo pro lado espiritual por acreditar que é algo inofensivo. Qual? Existe um dorama com o nome A Desgraça. Já começa aí, né? O nome, A Desgraça. Vou deixar pra vocês aqui qual é. Acredito que muita gente já assistiu e achou maravilhoso, né? Maravilhoso. Quando eu assisti, eu falei, gente, que bonitinho, bababá e tal. Fui assistindo. Até uma hora que o Espírito Santo virou pra mim e falou, não é possível que você não consegue enxergar a gravidade disso. Aí eu, gente, a gravidade. Me fazendo de louca, né? Sabendo já o nome e o contexto em que eu estava vendo, mas eu me fazendo de louca. A gravidade? Qual? Gente, quando você vai parar pra ver, o conteúdo da informação era um espírito maligno, né? É um anjo, um espírito maligno, que ele começa a se apaixonar por um ser humano, por uma mulher ali, por uma menina, e cuidando, né, ali e tal. E aí agora, quem enviou ele pra Terra tá dando uma oportunidade dele se transformar em alguém bom, em algo bom. O nome desse anjo é desgraça, né? O conteúdo disso é a desgraça. E é desgraça, né? Ele é a desgraça. E ele só sabe fazer mal, ele só sabe fazer a desgraça, ele só sabe fazer o caos. Só que agora ele tá tendo a oportunidade de se apaixonar por um ser humano, né? Por uma menina, por uma mulher. E agora ele tá tendo uma oportunidade de se transformar em algo bom, né? Você consegue entender o conteúdo espiritual por detrás disso? Se não, talvez você está se fazendo de louco igual eu me fiz. Ou o negócio tá muito ruim pelo lado espiritual. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E qual é o contexto real disso? Que quando, né, vai falar com o Deus, né, que é uma mulher, o Deus vai falar, vai se dar como se Deus não estivesse dando oportunidade dessa desgraça se tornar em algo bom. Tá? Porque ele queria se tornar em algo bom, mas o Deus, né, que é a mulher, não deixava. Ele precisava passar por essas etapas e até que Deus achou graça e misericórdia, né? E tornou ele ser humano. Você consegue entender isso, gente? O nível espiritual que muitas das vezes a gente deixa pra lá só por ser um conteúdo dorama, inofensivo, de amor, de paixão. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Então eu quero chamar a sua atenção, dizendo pra você mais uma vez, você não é proibido de assistir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente precisa filtrar, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter maturidade para assistir algumas coisas e não deixar com que aquilo entre no nosso coração. A gente precisa ter cuidado com a identidade que está sendo formada nos nossos jovens e nas nossas adolescentes, tá? Então vamos nos atentar melhor, vamos ter cuidado, vamos entender isso, vamos orar, vamos buscar no Senhor entendimento para que a gente possa filtrar melhor a nossa vida. Pensar nas coisas que são dos altos, aquilo que é do céu celestial, e não nas coisas da terra. Senão a terra vai nos prender e a gente não vai perceber. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter ficado aqui. Se inscreva no nosso canal, nós estamos crescendo e isso você faz parte também, isso é importante. Deixa o seu like, porque eu sei que outras pessoas precisam ser alcançadas. Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo nesse canal, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Paz.